Oi gente, meu nome é Gabriela Salman e tá sendo muito difícil fazer isso de forma natural depois de tantos anos. 5 anos se passaram desde o meu primeiro vídeo. Eu nunca planejei sequer ter um canal, que dirá ter um canal com mais de 100 mil inscritos, ter uma placa do YouTube. Isso nunca passou pela minha cabeça, mas aconteceu muito sem querer, por conta de um relato que eu coloquei aqui, um período muito delicado na minha vida, mas também um período em que eu precisava colocar muita coisa pra fora. E eu acho que é isso que atraiu tanta gente pro canal. É um vídeo que conta com mais de 2 milhões de visualizações, então é um vídeo que tem uma relevância, e eu acho que é por conta da verdade que tá ali, da coragem que teve naquele vídeo, que eu não enxergava naquela época, mas hoje enxergo. E enfim, é isso, sem mais papos, sem mais nada. Essa sou eu, reagindo ao meu primeiro vídeo, 5 anos depois. Olá! Você provavelmente não me conhece, mas talvez já tenha ouvido falar um pouquinho da minha história por conta desses tweets aqui. Desde muito... É engraçado pensar nisso, que os tweets que eu fiz, que deram início, né, que foram um pontapé todo pra esse vídeo, pra toda essa história, eles não foram na minha conta pessoal, e sim em um fã-clube que eu tinha pra Ariana Grande, muito engraçado isso. Era um lugar em que eu me sentia segura pra falar sem revelar a minha identidade. Doideira isso, né? Todo o pontapé inicial veio de tweets que eu fiz em um momento muito delicado. Doido. Nova, acho que a partir dos meus 11 anos eu comecei a fazer teatro. Então, aos 19, eu tive que abandonar minha cidade e morar no Rio de Janeiro. Em abril, eu tava me relacionando com um garoto e a gente estava super bem. A gente não tinha discussões, a gente não brigava. A gente simplesmente gostava um do outro, de estar junto um do outro. E se dava muito bem mesmo. E eu não preciso explicar pra ninguém que quando você tem uma relação amorosa com uma pessoa, é natural que você também tenha uma relação sexual com ela. Agora eu vendo, né, é engraçado porque eu me culpava sim por ter tido relações sexuais. Eu acho que a gente pode ver desde o começo do vídeo que eu começo explicando como eu fui parar no Rio de Janeiro, e que eu sempre quis, eu contei pra minha mãe que eu queria, e muito disso é pelo fato da culpa que eu carregava, e eu me culpava muito. Eu ainda não conseguia entender que a culpa não era minha. No momento que eu gravei esse vídeo, eu tinha muita culpa, eu carregava muita culpa. Então, eu não conto só como eu fui parar no Rio de Janeiro pra ambientar as pessoas da situação. Eu conto porque eu carregava aquela culpa, tipo, como se eu pensasse, parte disso foi culpa minha por ter saído da minha cidade, por ter saído de perto da minha mãe, por ter me relacionado com um garoto, por ter feito, né, isso com esse garoto. Então, assim, eu me culpava muito. Eu liguei pra ele e disse, cara, tá acontecendo isso, isso e isso, e eu acho que a gente precisa fazer um teste de gravidez. E a gente fez o teste por FaceTime, deu positivo, que não foi uma surpresa pra mim. É engraçado, eu nunca revi esse vídeo depois que eu postei. Essa parte eu não lembrava, e eu consigo, né, me ver naquela situação. Quando eu conto no vídeo, eu agora consigo, tipo, me rever, consigo ver cada detalhe, cada momento, realmente, tudo que aconteceu. Consigo ver eu fazendo a ligação por FaceTime com o rapaz, consigo ver a reação dele. Eu me lembro, sabe? Tudo tá muito vivo na minha memória porque foi um momento muito forte. Então tá muito vivo na minha lembrança, assim. Eu falei, cara, eu não sei o que fazer, eu não sei mesmo, me ajuda, por favor. E ele disse, tudo bem, amanhã eu tô aí, a gente resolve isso amanhã, a gente vai conversar e vai se programar e vai dar um jeito. E eu confiei muito naquilo, em que ele de fato ia me ajudar e que a gente ia resolver aquilo junto. Mas a gente não resolveu, porque ele não apareceu no outro dia e não apareceu em nenhum outro dia. Sobre isso, por muito tempo foi uma dor pra mim. Não era uma família e uma construção de um casal pro resto da vida que eu queria, mas de um parceiro pra passar por aquilo comigo, pra eu não ter que passar sozinha. Então eu me questionava muito, por quê? Por quê? Porque eu tinha sido abandonada, porque aquela pessoa tinha ido embora. As conversas que a gente tinha era pelo Facebook. Então, por muito tempo, eu mantive aquelas conversas ali no meu celular pra reler, na busca de tentar entender em que momento aquilo se deu, em que momento um martelo foi batido e dito, essa pessoa vai sumir da sua vida, vai desaparecer e nunca mais vai aparecer, e é isso.
Eu nunca entendi, né? Eu nunca entendi, não estavam ali as respostas. Depois de um tempo eu apaguei aquelas conversas e não me fazia bem ler. É isso. É a sensação de injustiça, sabe? De você ficar pensando, por que eu tive que passar por tudo aquilo sozinha? E eu lembro que tinham alguns colegas, né, da minha parceira de quarto. Eu dividi o apartamento com uma amiga, que é minha amiga até hoje. E tinha alguns colegas que ela tinha chamado nesse dia, que eu não conhecia, eram colegas dela. E eu lembro de andar pelo condomínio com essas pessoas, contando tudo que estava acontecendo, como se fosse... Eu não sei, eu acho que nesses momentos você se sente tão sozinha que qualquer pessoa que queira ouvir a sua história você tá contando, sabe? E foi importante pra mim essa conversa com essas pessoas pra eu conseguir entender que eu precisava contar pros meus pais, né? E enfim, é o que eu vou contar agora no vídeo, do momento em que eu contei pra eles. Eu precisava contar aquilo pessoalmente, eu não conseguia falar pra eles sabe, tão longe. E a partir daquele momento, os meus pais eram tudo que me importava. Eu lembro do dia que eu cheguei com a minha mãe e falei pra ela. Não foi fácil, porque ia ser difícil e ela não queria que eu tivesse que passar por aquilo. Mesmo com todas as discussões, ela me levou pra minha primeira ultrassom. Eu lembro de ter ouvido o coração do meu filho e parecia um cavalo, sabe? Quando o cavalo tá andando e faz aquele barulho, e era muito parecido com isso, com ele correndo. E aquilo deu frio na barriga e foi muito engraçado. Ia ser mãe porque foi o melhor frio na barriga que já me aconteceu em todo o universo. Em relação a ter contado pra minha mãe, eu ter dito que não foi fácil, realmente não foi, até o final não foi fácil. Mas o interessante desse relato é que eu lembro de não querer ser mãe até esse dia. Eu nunca tinha sido uma vontade minha, eu nunca tinha pensado em ter filhos, nem em nada do gênero. Eu inclusive falava que eu não queria passar pela gestação, a ideia de engravidar, ela me assustava, até o dia em que eu ouvi o coração do bebê. E eu falei, ok, é isso, eu vou ser mãe e eu quero muito isso. E hoje é uma das minhas maiores vontades, é engravidar de novo, é ter um bebê. Então, com certeza, esse momento mudou muito a minha perspectiva e a minha vida e, enfim, tudo. Eu fui nesse especialista que me indicaram. Chegando lá, eu entreguei todos os exames pra ele, todos os ultrassons, tudo. E ele olhou e aí virou pra mim e disse, eu não posso mentir pra você, eu vou ser totalmente sincero e por mais que pareça que eu tô sendo duro, eu tô te dizendo exatamente o que tá acontecendo. Com o passar do tempo, a gente vai descobrir mais coisas. Eu não tenho como te dar certeza de que ele vai nascer com vida. Não existe nada que aqui no Brasil a gente possa fazer por você, porque a lei não permite. Aí eu voltei pra casa, contei tudo pra minha mãe e a minha mãe comentou com umas tias minhas que moravam na França. Uma dessas minhas tias trabalha no hospital e ela perguntou se eu não queria passar uma temporada com elas pra ver como é que seria resolvido aqui. Eu vim em agosto pra França. No outro dia a gente já tava no hospital. Olha só que engraçado. Então aqui nesse vídeo eu ainda tava na França, né? Eu não tinha voltado pro Brasil. Por que eu tô falando isso? Porque a interrupção da minha gravidez aconteceu no dia 9 de outubro de 2017. Esse vídeo é do dia 23 de outubro de 2017. Então, não tinham nem 20 dias, né, desde a interrupção. Era uma situação muito recente pra mim, mas eu precisava colocar pra fora. Às 8 horas, com nenhum atraso começado. Aí elas me colocaram numa maca e disseram que elas iam inserir uma agulha na minha barriga pra poder chegar o bebê e colocar ele pra dormir, pra que ele não sentisse sofrimento nenhum durante o parto. Eu cheguei na sala, elas inseriram a agulha e eu senti um pouco de dor. Então a enfermeira de trás me deu a mão e disse, não tem problema, tá tudo bem. Ela me deu
algo parecido uma máscara de oxigênio e disse: respire. Eu acho que era anestesia, eu não sei dizer bem o que era. Eu sei que eu fiquei um pouco tonta, ela retirou e eu fiquei mais calma. E eu fiquei com a mão dela aqui, tinha um pano na minha frente da minha barriga, eu não via eles inserindo a agulha. E eu só deitei no braço dela assim e fiquei lá. E ela ficou conversando comigo. Esse momento em questão me deixou muito emocionada, porque foi o momento em que eu senti mais humanidade, assim, no atendimento. Eu tava na França e eu não falo francês. Eu entendo muito pouco, mas eu não falo. Quem falava com eles era minha tia, meus tios, meu pai, e eu tinha o que me era traduzido. Mas no dia da interrupção foi só eu, porque não tinha ninguém na sala comigo, meu pai não tava na sala comigo, minha tia não tava na sala comigo. Então era só eu e um monte de médico. E eu lembro de pedir desde o começo pro meu pai: eu não quero usar anestesia, porque eu tenho medo de anestesia, eu não quero dormir, eu quero estar acordada durante todo o processo, enfim. Só pôs, né? E pediu pra eu respirar a máscara que tem, eu descobri alguns meses depois desse vídeo, que é um gás anestésico. E eu comecei a ouvir as vozes muito longe, comecei a sentir meu corpo meio mole, e eu senti que aquilo era anestesia e eu não queria, né? E eu não sabia dizer que eu não queria, então eu só comecei a me mover muito e dizer: não, não, por favor, não, eu não quero, em português, e eles todos falavam francês, mas eu acho que eu não precisei explicar. Eu sei que naquele instante ela tirou o gás, ela falou: tudo bem, e me deu a mão. E ela ficou conversando comigo em francês, e eu não entendia quase nada, mas eu senti, sabe, que ela queria me ajudar, que ela só tava fazendo aquilo pra eu ficar calma. E aí, gente, é engraçado quando você sente... Eu vou chorar, tá? Tá permitido? Quando você sente carinho vindo de uma outra pessoa, uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que tá ali literalmente pra cuidar de você. E ela me deu isso: carinho, afeto, apoio. A minha tia chamou a enfermeira e ela disse: o bebê. E disseram: agora é com você. E ele nasceu. E não teve choro. Eu senti ele saindo, mas eu não ouvi. Era um menininho. Pezinho do Tomás. E a pulseirinha dele. Essa aqui quase não dá pra ver mais, né, gente? Porque a tinta da caneta já tá saindo. Aqui tá escrito Tomás, 9 de outubro de 2017. E aqui tem o pezinho dele. Se eu pudesse falar alguma coisa pra essa garota, eu diria que ela é muito forte, muito corajosa e muito sensata. Principalmente sabendo o momento que ela tá passando na hora que ela tá com essa câmera na frente dela. Que eu sei que ela tá falando baixinho no vídeo, porque ela tá com medo da família dela escutar. Mas que eu admiro muito ela por estar conseguindo colocar pra fora, por estar conseguindo ser verdadeira. E é isso, cara. A gente conseguiu. A gente conseguiu, e tem muita coisa muito bacana esperando a gente daqui a 5 anos e daqui a 10, 15, 20. É só o começo e você tem um monte de coisa legal pra viver ainda. E é isso.